O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva pelas águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Muito bom dia. Que alegria podermos saber que nós temos um Supremo Pastor que nos ama, que cuida de cada um de nós. É um Deus presente e enche o nosso coração de esperança, expectativa de que um dia nós iremos encontrar, estar no seu aprisco e viver seguramente ao seu lado. Almejamos por esse dia, sonhamos por esse encontro. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 13, o versículo 1 e o versículo 2. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na areia. Jesus veio aqui a essa terra revelar ao Pai. Jesus queria ser recebido. É por isso que quando ele esteve aqui nessa terra, ele fez um convite a todas as pessoas: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas quando Jesus colocou os seus pés nessa terra, ele pôde perceber que era muito mais fácil expulsar um demônio de alguém que estava sendo atormentado por um demônio do que mudar o coração e a opinião daqueles líderes daquela época. Haviam muitos críticos, haviam muitas pessoas arrogantes, haviam muitas pessoas que trancaram os seus corações a não ouvir e aceitar a vontade de Deus. Elas estavam dispostas a seguir a sua própria vida, a sua própria vontade. Fazer a vontade do Senhor era uma segunda, terceira ou quarta opinião para elas. É por isso que o Senhor muda de estratégia. Em vez de se concentrar nos líderes, ele busca agora falar para todas aquelas pessoas que estivessem dispostas a lhe ouvir. Como nós podemos ler no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o evangelista Mateus ele se preocupa em dizer para nós que esses eventos do capítulo 13 se deram também no mesmo dia do capítulo 12. Jesus estava tendo um dia sobrecarregado. Embora estivesse cansado, Jesus não se limitou em falar e atender as pessoas que estavam carentes naquela geração. Mateus capítulo 13, o versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: e de muitas coisas ele falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Nesse momento, Jesus estabelece uma nova forma de pregar àquela geração, aquelas pessoas que estavam lhe ouvindo, porque Jesus sabia que nem todos que estavam ali estavam com os seus corações abertos. Mas se ele falasse através de parábolas, ele poderia levar aquela geração, aquelas pessoas a pararem, a refletir e permitir que aquela palavra pudesse conduzir a sua vida. Quando Jesus fala que uma semente caiu à beira do caminho, Jesus estava falando daquele grupo de pessoas que ouviram a verdade, mas não deram atenção. Uma semente que cai à beira do caminho, ela cai num solo muito firme, e esse solo não lhe dará a oportunidade de que essa semente possa germinar e estabelecer as suas raízes para que ela tenha condições de poder crescer e se desenvolver. Quando Jesus também fala que uma semente caiu num solo rochoso, essa semente cai ali, ela pode até em alguns momentos encontrar um pouco de terra e se desenvolver, mas ela jamais terá condições de estabelecer as suas raízes, se desenvolver e produzir muitos frutos, porque ela nunca terá força suficiente para estabelecer todas as suas raízes. As pedras vão lhe impedir, o pouco solo também será um outro empecilho, e o final dessa semente será a destruição. Quando Jesus também está falando de que uma semente caiu no meio dos espinhos, essa semente caiu numa região onde ela também terá pouca possibilidade de desenvolvimento, porque ela pouco vai encontrar sol, pouco ela vai receber a chuva, e no meio dos espinhos ela será sufocada. Jesus falava daquele tipo de pessoas que ouviu a palavra de Deus, mas os empecilhos da vida, a riqueza, a fama, a soberba, a arrogância, impedia que essa verdade desenvolvesse dentro do seu coração, e o final dessa semente também seria a morte, porque ela seria sufocada pelos espinhos.
Mas quando Jesus está falando aqui no versículo 8 que a boa semente caiu num solo fértil e essa produziu, essa se desenvolveu, essa tinha condições de crescer, estabelecer as suas raízes e produzir muitos frutos, Jesus falava de alguém que ouviu a palavra do Senhor e através do poder do Espírito Santo ela estava de coração aberto a permitir que o Espírito Santo fizesse as mudanças necessárias na sua vida. Quantos erros aquela geração tinha cometido, mas eles precisavam de que Deus, através do poder do Espírito, fizesse as mudanças necessárias. Tentar ter uma mudança de vida sem a presença do Espírito Santo seria um fracasso, eles iriam cair. Era a razão porque todas as tentativas e iniciativas para serem melhor, eles fracassavam porque não se submetiam ao poder do Espírito. Como nós podemos ler no versículo 24 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Cristo também fala a respeito da parábola do joio, dizendo que o reino do céu é semelhante a um homem que saiu a semelhar no seu terreno. Mas enquanto ele dormia, os seus inimigos vieram e no meio do trigo que ele tinha plantado, com todo amor e carinho, os seus inimigos jogaram a semente do joio. Quando o joio cresceu no meio do trigo, os seus servos lhe perguntaram: o senhor quer que nós arranquemos o joio? E ele falou: não, porque o joio é muito parecido com o trigo, e vocês não corram o risco de tentar arrancar o joio, arranquem também o trigo, deixe os dois crescer juntos, e no momento da colheita eu irei fazer a distinção entre o trigo e o joio. Jesus falava dessa forma para deixar bem claro para aquela geração: todos nós um dia iremos nos deparar diante do tribunal de Deus. Será Ele que irá fazer distinção entre os bons e os ruins, aqueles que amaram o Senhor e aqueles que deram as costas para o Senhor. Mas aqueles que viverem em harmonia com as verdades do Senhor, esses receberiam a bênção de Deus, esses estariam seguros e viveriam ao lado de Deus eternamente. Querido amigo, essas parábolas ensinadas por Jesus trazem ao nosso coração uma grande verdade. Todos nós teremos que abrir mão de alguma coisa nessa terra para que nós possamos permitir que o nosso Cristo estabeleça o seu reino dentro do nosso coração. Aqueles que querem viver nesse mundo desfrutando do reino e desfrutando dessa terra, eles no dia final irão se deparar com a condenação eterna. Nós nessa terra precisamos fazer uma escolha em amar a Deus e servir a Deus e entregar exclusivamente o nosso coração ao Senhor. O reino de Cristo é real. Quando Jesus colocou os seus pés nessa terra, Ele estabeleceu o seu reino no coração dos seus filhos. Na medida que nós os colocamos nas mãos do Senhor, esse reino que está implantado dentro do nosso coração, ele se desenvolve, ele cresce, ele produz frutos e as pessoas que estão ao nosso redor verão em nós pessoas diferentes. Mas aqueles que não permitem que essa semente que foi plantada dentro do nosso coração, ela se desenvolva, no juízo final, essas mesmas pessoas serão destruídas eternamente. Feliz é aquela geração que teve a oportunidade de ver a Jesus Cristo. Feliz foram aquelas pessoas que puderam tocar no Mestre, ouvir os seus sermões, a sua sabedoria, a revelação de Deus aos homens pecadores nessa terra. Feliz é aquele que hoje também tem a palavra de Deus nas mãos e pode compreender que nós somos o alvo do amor de Deus. O nosso Deus um dia irá colocar um ponto final na história do pecado, mas aquele que amou ao Senhor, aquele que viveu em harmonia com as verdades eternas, estará seguro, viverá ao lado do Pai, receberá a bênção de Deus e o seu nome será mantido no livro da vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.